Obrigada, Brits. Obrigada a toda a comissão organizadora pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Esse evento que já virou realmente uma marca registrada aqui do nosso chefe. E, mais uma vez, tendo o prazer de participar do HIV Clinical Forum. Então, hoje, coube a mim não só abrir os nossos trabalhos, as nossas atividades do dia, mas também conversar um pouquinho com vocês a respeito do uso dos inibidores da integrase durante a gestação. Então, esse aqui é o meu conflito de interesse, minha declaração, ou seja, nada a declarar. E para quem trata de gestante, como eu, quem acompanha, sabe que muitas vezes é difícil a gente encontrar um esquema ideal para algumas gestantes, principalmente para quem já é muito experimentada, chega tardiamente, ou está em abandono quando engravida, ou já está em falha virológica. Então, esses sempre foram perfis de gestantes difíceis da gente conseguir encaixar um esquema ideal que consiga suprimir a carga viral, que é o nosso principal objetivo durante a gestação, é carga viral indetectável. Agora, nos últimos anos, para além disso tudo, a gente teve um agravante ainda maior, que foram aqueles dados iniciais a respeito, né, de uma possível associação do dolutegravir com defeitos do tubo neural, que eu vou entrar mais em detalhes. Então, realmente é um momento onde a gente precisa achar um caminho do meio durante a gestação, né, um momento onde a gente precisa de um equilíbrio para a gente conseguir encontrar um esquema que seja forte, eficaz, potente, seguro, não só para a gestante, como para o concepto, para o feto. Então, muitas vezes a gente termina extrapolando dados, a gente usa, né, ao longo da minha vida como profissional, muitas vezes eu usei dados extrapolados de estudos que foram conduzidos em homens, em mulheres que não estavam grávidas. A gente sempre teve uma falta muito grande, né, de mulheres nos estudos. Dos últimos anos para cá foi que elas começaram a aparecer mais, e mesmo assim, quando elas engravidam, elas são retiradas. Então, os dados que a gente usa muitas vezes são extrapolados de estudos que não contemplam essa população. Então, nos próximos minutos, eu vou trazer aqui para vocês algumas novidades, né? Os últimos estudos mostrando alguns dados específicos que foram pesquisados nessa população de gestantes, dados de farmacocinética, dados de segurança e dados de eficácia. Então, especificamente sobre farmacocinética, a gente sabe que a gestante ela é um caso à parte, né? Não dá para a gente extrapolar uma mulher e achar que o que deu certo na mulher não grávida vai dar certo na mulher quando ela está grávida. Então, a gente tem uma série de alterações fisiológicas, alterações em relação à absorção, em relação à distribuição, metabolismo e excreção. Então, algumas coisas vão aumentar, outras vão diminuir, de forma que, se a gente não tiver estudos realmente conduzidos nessa população, a gente vai estar, nadando ainda no escuro e tentando aquela coisa de tentativa e erro, vamos ver se vai dar certo, que foi o que aconteceu recentemente, e a gente teve um susto muito grande. Eu vou apresentar para vocês, para quem já viu, vai ser só uma revisão, quem não conhece ainda, eu vou trazer esses dados e mostrar um pouquinho do sufoco que a gente passou um tempo atrás. Então, o que a gente já tem de dados concretos sobre farmacocinética dos inibidores da integrase durante a gestação? Então, a gente já tem estudos já de alguns anos de dolutegravir, raltegravir, mostrando que, assim como outros antirretrovirais, existe uma diminuição, né, nas concentrações séricas desses medicamentos no segundo e no terceiro trimestre, principalmente, mas não precisamos ajustar a dose, não precisa aumentar a dose. Lembrando que o raltegravir não deve ser usado uma vez ao dia durante a gestação. A gente não tem apresentação no Brasil de uma vez ao dia, mas se tivesse, a gente precisaria estar usando de 12 em 12 horas, assim como a gente orienta a utilização do darunavir. Deve ser utilizado de 12 em 12 horas durante a gestação. O que a gente tem de mais novo, digamos assim? São dados sobre o bictegravir. Então, mais ou menos de 2 anos para cá, a gente começou a ter algumas publicações a respeito de bictegravir durante a gestação. Então, esse aí foi apresentado na CROI desse ano, dados sobre farmacocinética e desfechos virológicos, né, supressão viral de bictegravir em 27 gestantes. Apesar da queda importante que vocês veem aqui, né, do segundo e no terceiro trimestre comparado ao pós-parto, não é necessário ajuste de dose, não precisa aumentar nada, porque a concentração mínima, a concentração inibitória mínima ficou acima do percentil 95
em todas as gestantes. Então, isso justifica que a gente não precisa aumentar a dose. A gente teve alguns efeitos adversos, né? 7 gestantes, né, com efeitos adversos grau 3 ou mais, mas também nenhum relacionado, teoricamente, ao Bictegravir. 90% das gestantes chegaram no parto com carga viral não detectada e não houve nenhuma transmissão viral, mostrando que o Bictegravir provavelmente, no futuro próximo, vai estar entrando aí também como droga segura para ser utilizado na gestação. Esse é um outro estudo também bastante parecido, apresentado agora na IAS, em julho, também envolvendo 33 gestantes que usaram Bictegravir, tentando mostrar também dados de farmacocinética, dados de segurança, mostrando que, apesar da queda importante, como a gente viu, né, comparado com semana 6, comparado com semana 12, não é necessário ajuste de dose, todo mundo chegou no parto com carga viral não detectada, não houve transmissão, também mais uma evidência de que provavelmente a gente vai estar podendo usar o Bictegravir. Não temos no Brasil, mas em outros locais vem sendo utilizado em larga escala e é provável que no futuro próximo a gente já tenha incorporação aí com mais segurança nos guidelines de tratamento da gestante. Novidades sobre segurança e eficácia para a gestante, não para o bebê. Então, vou recapitular aqui. A gente se lembra, né, dos estudos iniciais com raltegravir, principalmente para gestantes apresentadoras tardias, comparando com efavirenz, mostrando que quem começava com raltegravir chegava mais rapidamente no parto com carga viral não detectada. Um número maior de pessoas chegavam no parto com carga viral não detectada e, a partir daí, surgiram os estudos com dolutegravir. O mesmo desenho. Então, esse aqui, por exemplo, o IMPACT, eu trouxe só alguns, tá, gente? Ele envolveu mulheres grávidas entre 14 e 28 semanas, virgens de gestação, e eram virgens de terapia, eram 3 braços. Um braço usava o dolutegra com TAF, outro braço dolutegra com tenofovir e outro braço era do efavirenz. E aí ele foi ver, desfecho primário seria carga viral não detectada no momento do parto e desfechos secundários são aqueles outros em relação à segurança materna e fetal. Então, mostrando aqui, assim como com raltegravir, o braço que usou dolutegravir, independentemente de estar com TAF ou tenofovir, indetectou muito mais do que o braço que usou efavirenz. Então, isso foi estatisticamente significante, já reforçando o que a gente já sabia do raltegravir. Outros dados de segurança mostraram que quem usou dolutegra com TAF teve bem menos efeitos adversos do que quem usou dolutegra com tenofovir ou quem usou efavirenz. Então, do ponto de vista geral, para qualquer efeito adverso, quem usou dolutegra com TAF foi melhor. E aqui ele bota alguns exemplos. Parto prematuro, pequeno para idade gestacional, natimorto, aborto espontâneo. Então, em relação a essas coisas todas, o braço que usou com TAF foi melhor do que quem usou com tenofovir ou com efavirenz. Aqui mostrando outros eventos adversos também, né? Grau 3 ou mais, maternos ou fetais, também mostrando que quem usou dolutegravir teve menos efeitos do que quem usou efavirenz. Então, uma boa estratégia é usar dolutegravir. E aí outros estudos foram surgindo com essa mesma linha de raciocínio. Esse aqui, por exemplo, a mesma coisa, só que ao invés de botar 14 a 28, ele pegou só gestantes apresentadoras tardias. Aquelas que tinham mais de 28 semanas e só tinham 2 braços, né? Dolutegra com 2 análogos e o efavirenz. Mesma coisa, desfecho inicial, carga viral indetectável e desfechos secundários, segurança materna e fetal. E vejam aqui, em azul é quem usou dolutegra, vermelho em efavirenz. Para todos esses desfechos, quem usou dolutegra foi melhor. Independentemente da carga viral, maior ou menor do que 100 mil, melhor foi dolutegra. Independentemente do CD4, maior ou menor do que 200, melhor foi dolutegra. Independentemente de que momento ela chegou, qual a idade gestacional, muito próxima ao parto ou não, o dolutegra foi bem superior. Então, reforçando ainda mais, e a partir daí, foram vários outros, a gente já tem, inclusive, meta-análise, juntando todos esses trabalhos, NANSAL também, aí tem o DOLPHIN 1 e o 2, que eu vou trazer dados do DOLPHIN 2, também vou passar rapidinho, só para vocês verem que isso aí começou a ser estudado a fundo, aprofundado, e realmente hoje a gente tem dados robustos suficientes que, introduzido durante a gestação, o dolutegravir, ele é eficaz e seguro para a gestante. E com relação ao feto, né, ao concepto, ao RN, ao bebê, como é que a gente está com os dados de segurança? Então, voltando um pouquinho, e era isso que eu falei no início da aula, quem está aqui na prática, trabalhando com esse tema há mais tempo, lembra lá de 2018, 2019, que a gente
o mundo parou em relação ao tratamento, né, da mulher em idade fértil, da gestante. Esse estudo de CEPAMO, que inicialmente ele foi desenhado para avaliar defeitos do tubo neural relacionados ao efavirenz, lá em Botsuana. Só que o dolutegravir foi incorporado para a primeira linha lá, e aí teve uma análise interina que a OMS solicitou para eles fazerem, e, para surpresa de todos, o braço que usou dolutegravir mostrou uma prevalência de defeito do tubo neural muito maior do que quem usou efavirenz. E aí, para tudo, a OMS emitiu aquela alerta, né, de segurança, a gente parou de usar aqui, e aí corre para novas gestações, né, terminarem, novos dados serem incluídos, e o denominador foi aumentando, então a gente começou inicialmente com a prevalência de 0,9, bastante diferente, né? Isso, gente, para quem usou o dolutegra na periconcepção, era diferente de quem usou depois, ou quem usou efavirenz, ou de quem não tinha o HIV. Bem, o tempo foi passando, novas gestações, como eu falei, foram ocorrendo, a prevalência passou para 0,6, 0,3, foi baixando, e ano passado eles apresentaram isso aqui no IAS, mostrando uma nova atualização, com novos casos. Quanto maior o denominador, né, quanto mais gestações, a gente tem um poder maior de dizer se realmente aquilo foi só um alerta, ou se aquilo era real, e mostrando que quem usou dolutegravir na concepção tinha uma prevalência de CEPAMO, que eu resumi aí uns 2, 3 anos, né, de atualizações. Eles também fizeram um levantamento imenso no registro, né, de gestações americano, apesar de que eles compilam dados de vários locais do mundo, eles têm dados prospectivos e retrospectivos, e eles fizeram essa análise até janeiro de 2021, foram mais de 20 mil desfechos, né, e eles compararam o dolutegravir com outros antirretrovirais para quem concebeu, para quem usou no primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre, para ver não só defeitos do tubo neural, como outras malformações. E viram que não houve diferença estatisticamente significante comparando o dolutegra com outros antirretrovirais e comparando o dolutegra com a população geral, tanto no primeiro trimestre, como eu falei para vocês, quanto nos demais trimestres. Outros desfechos também foram analisados, nascidos vivos, natimorto, aborto espontâneo, e dentre outras coisas, e não houve uma diferença importante. Então, isso também acalmou um pouco mais a gente lá naquela época para voltar a prescrever o dolutegra para essa população. Aqui mostrando o gráficozinho, na época, só tinham 19 no primeiro trimestre, dentre 576 exposições, e mostrando todos os percentuais compatíveis com a população geral, tanto de Atlanta como do Texas, né, que são as populações, os bancos de dados que eles comparam, quanto com os outros antirretrovirais. E concluindo, mais uma vez, que o dolutegravir não estava associado com um aumento no defeito de tubo neural. Então, o Brasil não ia ficar atrás, né? Então, a gente corre, o Ministério da Saúde também levantou os dados, né? Fez uma análise retrospectiva, né, da farmacovigilância que a gente já fazia, foram quase 1.500 gestantes envolvidas, né? Quase 400 que usaram dolutegra iniciaram até a 8ª semana de gestação, mostrando que não houve defeito do tubo neural. Aí apresentou no Congresso, tudo lindo. Depois que eles fecharam o estudo, surgiram 2 casos de defeitos do tubo neural lá no Rio Grande do Sul, e eles recalcularam, né, a prevalência, e deu uma prevalência de 0,18 nessa época aí, incluindo esses 2 casos, onde no Brasil a nossa prevalência de defeito do tubo neural é 0,06. Então, eu trouxe aqui só para quem não viu ainda, né, o relato de caso dos colegas, né, lá de Edu e da turma dele, mostrando um caso de anencefalia e um outro caso de espina bífida relacionados ao dolutegravir na periconcepção. São os únicos casos que a gente tem descritos aqui em nosso meio. O Dolomite foi outro estudo também, mais um mostrando, né, desfechos do dolutegravir relacionados ao nascimento, um estudo já em vários outros países, e eles quiseram ver outros desfechos, né, como parto prematuro, parto prematuro extremo, baixo peso ao nascer, muito baixo peso ao nascer. Será que tinha diferença da pessoa que usou dolutegra, começou na periconcepção, primeiro trimestre, ou segundo e terceiro trimestre? Eles viram que não, em relação a todos esses desfechos, não houve diferença estatística se elas usavam, em que momento da gestação o dolutegravir era utilizado. Uma novidade, a gente vai ver a partir daqui para frente, né?
dados de cabotegravir, esse aqui cabotegravir injetável, né, de pacientes que estavam em uso para PrEP, mas mostrando que é seguro, alguns dados de farmacocinética, enfim, eu não... Tem até um outro que foi apresentado também na CROI desse ano, mas eu nem trouxe muito aqui, mas a gente vai ver, de vez em quando agora, gestantes em uso de cabotegravir, com HIV ou sem HIV. Então, cenas dos próximos capítulos. Mais uma revisão sistemática, mostrando alguns outros desfechos, né? Não só de efeito do tubo neural, aqueles todos que eu já falei, aquelas siglazinhas todas, mostrando que quem usou inibidor da integrase não teve desfechos diferentes de quem usou não análogos ou inibidores da protease. Então, mais uma vez, inibidor da integrase é seguro para ser utilizado durante a gestação. Então, aqui é o registro, eu trouxe a fotozinha dele atualizada agora, eles atualizam de 6 em 6 meses, né? Eles sempre vão compilando quantas novas exposições, quantas gestações. Então, nesse agora, você precisa ter pelo menos 200 gestações com aquele antirretroviral para ele entrar nesse gráfico. Então, aqui a gente já tem bictegravir, a gente já tem elvitegravir, a gente já tem raltegravir, dolutegravir, a gente ainda não tem cabotegravir. Mas nenhum desses mostrou uma diferença importante em relação aos demais antirretrovirais, independentemente do momento da introdução durante a gestação, se foi na periconcepção, primeiro, ou segundo e terceiro trimestres. Então, a gente está indo bem. Um outro tópico que eu vou passar mais rapidamente, porque a gente vai ter uma sessão específica sobre isso, é o ganho de peso nas gestantes. Então, a gente sabe que alguns estudos mostraram que há uma associação de ganho de peso maior com inibidores de integrase, e dentro dessas pessoas que utilizaram mulheres e mulheres negras ganharam mais em alguns estudos. Então, a gente também tem esse tipo de desfecho em estudos como o IMPACT, que eu já mostrei para vocês. Lembram que eu mostrei? 3 braços, dolutegra com TAF, dolutegra com tenofovir e efavirenz. Então, esse mesmo estudo, além da eficácia virológica de outros desfechos, eles viram também associação com ganho de peso. E, realmente, quem usou TAF, assim como outros estudos, né, ganhou mais peso do que quem usou dolutegra com TAF ganhou mais peso do que quem usou efavirenz. E aí ele vai colocando quem ganha mais peso e quem ganha menos peso. Ganhar muito peso não é bom. Também não ganhar nada e ficar muito abaixo não é bom. Esses dois extremos estão associados com desfechos ruins durante a gestação. Então, a gente precisa do quê? Foi o que eu falei lá no primeiro slide, de um equilíbrio no nosso esquema. Não dá para ganhar demais e não dá para ganhar de menos também. Então, vejam que aqui, pelo que é recomendado, mesmo quem ganhou mais peso, que foi esse braço, ganhou menos do que o que é recomendado para ganhar por semana durante a gestação em pessoas que não vivem com o vírus. Tá, pessoal? Então, aqui está quem ganhou menos, quem usou efavirenz. Quem ganhou mais, quem usou dolutegravir. Outra forma da gente apresentar o mesmo dado, aqui, quem usou mais, quem ganhou mais, quem ganhou menos. Então, como eu falei, os dois extremos não são legais. Um outro estudo também que fala sobre ganho de peso durante a gestação é o SMART. Nesse estudo não houve diferença de ganho para quem usou inibidor de integrase, para quem usou dolutegravir ou outros antirretrovirais. Vejam, né, que outra população diferente. O Tsepamo também começou a ter esse desfecho também, e lá eles também mostraram que, assim como o IMPACT, quem usou dolutegravir teve mais ganho de peso, e eles vão calculando semana a semana e vão vendo com que esse ganho de peso está associado. Muito ganho de peso pode estar associado à macrosomia, hipertensão, e no braço do dolutegravir isso realmente aconteceu. Então, a gente precisa, nessa população, ficar realmente mais atenta. Aquela gestante já chegou antes, né, com seus 120, 140 quilos, ela está ganhando muito peso, então eu preciso seguindo mais de perto essa gestante para saber exatamente o que é que vai acontecer. Mas, segundo o DHHS, esse ganho de peso associado ao dolutegravir está mais associado ao retorno da saúde do que à doença. Porque quando ele compara com um antirretroviral que não deixa a mulher ganhar peso, parece que o outro braço está ganhando demais. Mas vocês viram que eu mostrei que, comparando com quem não tem HIV e comparando com as recomendações de peso que era para ganhar, esse grupo não ganhou peso demais. Então, algumas recomendações aqui. E só para finalizar o último tópico, quais são os esquemas que estão sendo recomendados no mundo? Então, hoje a gente sabe, a gente só tem, na primeira linha aqui no Brasil, dolutegravir,
Aí a gente tem o Raltegravir para quem precisar, o OMS recomenda o dolutegravir, o DHHS na gestante recomenda como primeira linha o dolutegravir. Essa atualização foi desse ano. Até a atualização passada, o Raltegravir também era a primeira linha, ele agora entra como alternativa. O Bictegravir ainda sai como dados insuficientes para recomendar, mas eu acho que na próxima edição ele já vai ser recomendado, pelo menos como alternativo. E Elvitegravir e Cabotegravir não são recomendados. O que é que isso significa? Que a mulher que quer engravidar, que é virgem de tratamento, ela pode começar com Dolutegra, alternativo Raltegra, Bictegravir a gente não deve começar, e Cabotegravir também não, e Elvitegravir com cobicistate não. Agora, se já estiver grávida, continua ou não continua? Se ela tiver com carga viral não detectada, bem, tolerando bem, você não troca. Com exceção do Elvitegravir, que pode ser que você precise, por causa do cobicistate, trocar. E se você optar por não trocar, você vai ter que fazer uma carga viral, pelo menos uma a cada 1 mês ou 2 meses. A gente não tem isso aqui, então esse problema, por enquanto, não é nosso. E esse é o último slide, mostrando as novidades sobre terapia dupla em gestante. Por enquanto, ainda não é recomendada, mas ele já coloca esse parênteses que se a mulher está usando terapia dupla, ela engravida, está bem. Já com anos de supressão, você provavelmente pode deixar e seguir mais perto, fazer mais carga viral. E Dr. Brits vai apresentar no próximo mês, no Congresso Europeu, dados nossos aqui da nossa pesquisa de terapia dupla em gestantes, mostrando que a gente teve um sucesso, né? Muito legal na indetecção dessas gestantes com terapia dupla, sem maiores complicações nem para a gestante, nem para o bebê. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela atenção e estou à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida.